de Deus para outras pessoas, mas aquilo que elas pregam, elas mesmas não vivem. Você está me entendendo isso? Ou mais, você diz que conhece um Deus, que ama um Deus, mas você não consegue viver isso, você não consegue abrir a boca. Por quê? Porque só abre a boca quem tem autoridade, e só tem autoridade quem está debaixo do sangue de Jesus. Então não adianta você querer se enganar e viver uma vida religiosa falando de um Deus distante. O nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus é um Deus próximo, Ele é o nosso Pai. Você pode chamá-lo de Pai, como Davi chamava Deus de Pai. Davi era o único que chamava Deus de Pai, porque Davi buscava Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Então a base dos relacionamentos do homem está na presença de Deus. Se você conectar a sua vida com Deus, eu quero te dizer que todos os seus relacionamentos serão bem-sucedidos. Todos. Eu quero que você vá na sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Se você abriu, diga aleluia. No versículo 12, 1 Samuel 2, versículo 12, diz assim: nós vamos falar da diferença de Samuel para os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens maus. Em algumas traduções diz: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Olha só, os filhos de Eli. Quem era Eli, querido? Uma figura importantíssima, um homem de Deus, um sacerdote. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles não se importavam com Deus. Então aqui está a causa para a degradação humana. Aqui está a causa da separação no casamento. Aqui está a causa das pessoas passarem necessidades, serem desamparadas, viverem uma vida de maldição, viver uma vida sem lealdade. Existem muitas pessoas, pode ser que você que esteja me ouvindo não seja leal aos seus amigos, não seja leal aos seus líderes, não seja fiel aos seus líderes. Existem pessoas que não conseguem construir relacionamentos saudáveis, sólidos, relacionamentos abençoados, relacionamentos de confiança. E geralmente as pessoas que mais têm dificuldade de confiar são as mais traidoras, porque você acha que as pessoas vão fazer com você o que você faz com elas, ou o que você já fez com outras pessoas. Isso é muito forte. Então aqui está a causa de muitos relacionamentos não darem certo, da sua vida não está dando certo. Por quê? Porque você se esquece do Senhor. Você se esquece do seu Deus como Israel se esqueceu. Você não se importa com a santidade de Deus. Então, amados, nós vamos ver a diferença de Samuel para os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles não conheciam ao Senhor. Eles eram homens maus. Eles eram homens que brincavam com a igreja, eram homens que ignoravam os direcionamentos de Deus, eram homens que ignoravam as ofertas, eram homens que ignoravam o sacerdote, eram homens que blasfemavam contra o Santíssimo.
que eram entregues a críticas malignas, maldosas, sem fundamento. Os filhos de Eli eram homens, queridos, que eram pessoas irresponsáveis. Eles eram filhos de um homem de Deus, eram filhos do sacerdote, porém não havia neles temor e tremor. Muitas pessoas não buscam a Deus porque elas não têm temor a Deus, elas não têm medo de consequências, elas não conhecem o mundo espiritual. Por isso que elas vivem um dia após o outro sem sentir falta da presença preciosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é como o relacionamento entre duas pessoas. O seu relacionamento com o Espírito Santo precisa ser cativado. O seu relacionamento com o Espírito Santo precisa ser um relacionamento verdadeiro. Por isso, queridos, que nós não podemos nos enganar. Sabe por que nós não podemos nos enganar? Porque nós seremos cobrados das nossas atitudes, nós seremos cobrados das nossas escolhas. As nossas escolhas diante de Deus será colocado no papel. Deus vai prestar contas de tudo que você fala e não vive. Deus vai prestar contas das suas atitudes, das suas ações, das suas escolhas. Deus vai prestar conta dos seus pensamentos. E eu tenho muito temor a isso. Eu tenho muito temor quando a minha vida for colocada em uma balança. Quando Jesus voltar, ou antes disso, quando nós morrermos e tivermos a oportunidade de estarmos diante de Deus e a nossa vida for pesada numa balança, para onde essa balança vai pesar mais? Isso precisa estar muito claro. Por quê? Porque nós fomos chamados por Deus para sarar essa geração. A igreja Sara Nossa Terra foi chamada por Deus para sarar essa geração, e nós saramos através do exemplo. Nós precisamos ser exemplos de lealdade, precisamos ser pessoas que têm relacionamento com Deus, e que a nossa vida ela é pesada por esses relacionamentos. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós vivemos um evangelho verdadeiro, um evangelho de cruz, negando a nós mesmos, sendo desafiados a romper os nossos limites, a abandonar as nossas vontades. E o que acontecia com os filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles eram homens que envergonhavam o evangelho. Eles eram homens, queridos, negativos, exemplos negativos daqueles que vivem a palavra de Deus de maneira errada. O quanto é importante você viver na íntegra a fé cristã. A fé cristã, não abrir a boca para falar mal da sua igreja, do seu líder, da administração do seu líder, da sua igreja. Por quê? Porque isso é um péssimo exemplo, e por causa disso muitos perdidos se desviam, e muitos perdidos por causa disso continuam perdidos. Por quê? Porque ao invés de encontrar um profeta de Deus, ao invés de encontrar um sacerdote, ao invés de encontrar um líder determinado, um líder cheio do poder de Deus, que vai levá-lo até Jesus, não, encontra uma pessoa frustrada, uma pessoa mal resolvida, uma pessoa cheia de si, que não consegue expressar a glória de Deus. Deixa eu falar algo para você, meu querido. Deus te chamou para que você possa expressar a glória de Deus, para que através do seu rosto a glória de Deus possa resplandecer a outras pessoas. Então os filhos de Eli, eles foram
um mau testemunho. A Bíblia diz que o testemunho deles, ao invés de levar fé para Israel, segurança para Israel, o que acontecia? O testemunho dele levava desprezo. Por quê? Porque eles desprezavam o altar. A Bíblia diz que eles desprezavam a oferta que estava no altar. Eles desprezavam a santidade do Altíssimo. Eles não valorizavam o santo lugar. No capítulo 2, lá no versículo 17, diz assim, era, pois, muito grande o pecado deles perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Se você despreza uma oferta, você despreza o altar que santifica essa oferta. Você sabia disso? Você que não crê no dízimo, você que não crê na oferta, você não crê no altar. Você não crê no poder do altar. E você está sendo levado como os filhos de Eli foram levados. Porém Samuel, olha a diferença agora. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com o éfode de linho. Então aqui existem duas gerações: a geração de Samuel e a geração dos filhos de Eli. Eu quero te perguntar: a quem você está seguindo? Quais são as pessoas que você segue no Instagram? Quem você segue é porque você concorda com aquela pessoa, você concorda com os pensamentos daquela pessoa, você concorda com as postagens daquela pessoa. Todo dia, hoje, eu acho que eu deixei de seguir pelo menos umas 100 pessoas no meu Instagram e no Instagram da igreja. Eu deixei de seguir mais de 100 pessoas. Por quê? Porque a postagem dessas pessoas não é interessante. Porque as nossas postagens, elas revelam os nossos pensamentos e revelam o que está no nosso coração. Você acredita nisso, querido? Você concorda? Você está conseguindo me entender? Quem está conseguindo me entender, diga aleluia. Amém? Então existem duas gerações. Eu me lembro que logo que nós iniciamos a igreja de Maracanaú, nós tínhamos uma geração que não nos recebeu. Assim como Jesus foi ignorado, foi uma geração que nos ignorou durante muito tempo. Pessoas que não abraçavam a visão, pessoas que não abraçam a palavra do pastor, pessoas que nos rejeitavam, me rejeitavam literalmente. E essas pessoas ficaram para trás. Sabe por quê? Porque eu não quero essa geração perto de nós. Nós vamos continuar pregando o Evangelho e os seguidores serão discípulos. E os discípulos que nos seguirem estarão seguindo a Jesus. Os discípulos que nos seguirem estarão seguindo aos nossos bispos, aos nossos profetas. Serão homens de coração aliançado e leal a uma missão, a uma causa, a um propósito. E eu me lembro que eu gostava muito de tocar uma canção no violão, que era a canção do Fernandinho. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Isso está se cumprindo hoje, você sabia disso? Deus está levantando uma geração de Samuel, uma geração que se importa com a igreja. Quantas pessoas me procuraram: pastor, eu quero levar o meu dízimo, eu estou com o meu dízimo. Deixa eu agradecer a você. Você é a geração de Samuel. Você se importa com a igreja, você se importa com o altar. Deus, Ele tem prazer nisso, e você certamente vai colher o que você
geração. E Deus quer levantar profetas, sacerdotes, homens que tenham autoridade espiritual e natural. Você tem autoridade espiritual quando você está ligado a Jesus, quando você está ligado à igreja. Você tem autoridade natural quando você vive o que você prega. Anota essa. Nós temos autoridade espiritual quando estamos debaixo da autoridade do nosso pastor, do nosso bispo, quando recebemos uma unção, quando estamos debaixo da igreja, da autoridade da igreja, da cobertura da igreja. Mas a autoridade natural, ela vem quando eu vivo o que eu prego. Então o que você precisa nessa noite é viver o evangelho verdadeiro, não viver um evangelho vazio. Não é um evangelho onde as pessoas estão para agradar os outros, tendo igrejas lotadas para agradar as pessoas. Não, é viver um evangelho onde nós vamos pregar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, querido, você precisa ter relacionamento com Deus, porque senão você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. E você não vai conseguir avançar nas suas batalhas espirituais. Então nós somos de uma geração que está sendo criada e está sendo ensinada, como o meu filho está sendo ensinado, né, filho? Está sendo ensinado o quê? A andar com Jesus, a amar a Deus. Meu filho ama a Deus, ora todo dia, à noite nós oramos com ele. Quando eu digo para ele, às vezes ele acorda, eu falei: filho, hoje você não vai pegar no celular agora, você vai ler a Bíblia. E ele fica lendo a Bíblia, daqui a pouco ele vem para mim e fala: papai, já li Salmo 120, 191, 192, 193. Gente, eu levo 3 dias para ler o Salmo 191. Eu acho que é o 191, né, que é o maior de todos. Eu acho que é. Vamos só. Ou é 91, né? Hã? É 91. Deixa eu ver se é 91. É o maior salmo da Bíblia, me ajuda aí. 119. É o 119. Eu levo 3 dias para ler o Salmo 119. Mas essa é a minha missão como pai. A minha missão como pai é ensinar o meu filho pelo exemplo. Quando eu erro, eu peço perdão para o meu filho. Por quê? Porque eu sou exemplo. Eu preciso ser exemplo de humildade, reconhecer as falhas, reconhecer que pecou. Então a geração de Samuel era a geração que buscava a vontade de Deus. Então você tem 2 gerações que você pode seguir. Hoje Deus te dá uma escolha, Ele te dá um livre-arbítrio. Você tem 2 gerações que você pode seguir. A geração de Samuel, pessoas que se importam com a igreja, pessoas que amam a igreja, pessoas que dão valor à casa de Deus, pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. E você pode seguir a geração dessas pessoas vazias, que não se importam com a casa de Deus, elas só se importam com suas próprias vidas e com seus próprios interesses, e que muitas vezes estão dentro da igreja. Ou você nunca viu uma pessoa que falou assim, eu saí da igreja porque algumas coisas aconteceram. Sabe o que é isso, gente? Foi uma pessoa que teve a oportunidade de seguir o exemplo de 80% que estava fazendo certo, mas decidiu seguir os 20% que estavam fazendo errado. E
e aí você perde a sua salvação. O bispo Rodovalho, ele tem uma frase que diz assim, ó: não permita que o problema dos outros atrapalhem a sua caminhada. Não permita que o mau testemunho de alguém atrapalhe a sua caminhada. Eu tive muitas oportunidades de ouvir as pessoas erradas dentro da igreja, que viveram comigo dentro da igreja, na minha equipe, 2, 3, 4, 5 anos, mas sabe o que guardou meu coração? A minha aliança com o meu líder, e a minha aliança com Deus era maior do que a minha aliança com as pessoas. Então você pode ser um exemplo de uma pessoa que está me ouvindo, que saiu da igreja, seja da Sara ou não, porque você olhou para as pessoas que te deram mau testemunho, pessoas que estavam na igreja vazias, buscando o Deus do seu ventre, buscando suas próprias vontades e seus próprios desejos. E eu quero te dizer, Deus não te chamou para fazer parte dessa geração. Deus te chamou para fazer parte de uma geração que unge Davi. Deus te chamou para fazer parte de uma geração que vai ser uma geração de vencedores, uma geração consagrada, santificada, ungida, que vai liderar esse país, que vai trazer um avivamento para esse país. Você pode se levantar e dar uma salva de palmas para Jesus onde você está? Então, queridos, por toda a história da Bíblia, nós tivemos pessoas que brincaram com a fé. Por toda a história da Bíblia, tivemos pessoas que ignoraram a fé. O apóstolo Paulo foi uma delas, mas ele teve um encontro com Jesus. E é esse encontro que você precisa ter. Então, hoje você precisa fazer uma decisão de qual geração eu faço parte. Da geração de Samuel, da geração de Paulo, ou de uma geração que só está preocupado com os seguidores no Instagram. Meu irmão, deixa eu te falar, seus seguidores no Instagram te abandonam, deixam de te seguir e nem dizem nada. Eles simplesmente vão embora. Eles deixam de te seguir porque eles não concordam, como eu falei anteriormente. Eles não concordam com a sua visão. Eles não concordam com a sua opinião. E por causa disso, eles deixam de te seguir. Mas você vai ser de uma geração que não faz seguidores no Instagram. Você vai ser de uma geração que faz discípulos, e que você cuida desses discípulos, e que você ama a vida desses discípulos, e esses discípulos vão te seguir por causa da sua missão, por causa da sua integridade, do seu testemunho, porque você é um homem de Deus, porque você inspira essas pessoas com o seu chamado. Você toma a frente, você é o primeiro a correr para o altar, você é o primeiro a se ajoelhar, você é o primeiro a dobrar seus joelhos, você é o primeiro a estar disponível para servir. Opa, estou aqui, meu líder, eu quero te servir. E aí você vai formar uma geração da mesma maneira. Não será uma geração de seguidores só no Instagram. Você pode ter muitos seguidores no Instagram, você pode ter muitos seguidores no YouTube, mas eu quero te dizer, queridos, que a sua vida precisa levar esses seguidores para a presença de Deus. É para isso que eu e você somos chamados. Muitas vezes temos muletas que usamos, relacionamentos que temos, que preenchem aquele vazio que só Deus pode preencher, que tentam preencher, só que só Deus pode preencher.
talvez a sua muleta seja a sua namorada, seja uma prática sua, o cigarro que você fuma, o adultério no seu casamento que você pensa que ninguém sabe, que você pensa que é o espertão, que está enganando as pessoas, que está enganando sua esposa, mas Deus está vendo suas práticas. Eu quero que você saiba, queridos, que Deus quer tirar suas muletas, que Deus quer fazer de você um homem que vá para o altar, que corra para o altar, que saiba o caminho do altar, porque no dia que você aprender o caminho do altar, você permanece. Você permanece. Samuel foi um homem que nasceu de um clamor, de um mover de Deus. Samuel foi um homem que foi gerado no ventre da sua mãe Ana, por muita oração, por muita consagração. Ana foi uma mulher que era intensa com Deus, e Ana foi honrada, assim como eu e você seremos honrados em nome de Jesus. Amém. Seremos honrados ao permanecermos, seremos honrados a amar a Deus sobre todas as coisas, seremos honrados, querido, porque o nosso caminho será um caminho de vitória. Você que é pai e que é mãe que está me ouvindo, treine seus filhos, para que os seus filhos possam saber o caminho da presença de Deus quando eles não estiverem bem. Amém, filho? Treine seus filhos, para que seus filhos possam saber o caminho que ele vai buscar. Treine seus filhos, para que seus filhos possam aprender, a dobrar o joelhinho lá no quarto, quando estiver apaixonado. Quando tiver um conflito com os amigos da escola, seu filho vai aprender a dobrar os joelhos e falar: Papai do céu, me ajude nessa situação, me ensine. Então, queridos, muitos de vocês que estão me ouvindo aqui e online, vocês esqueceram o caminho do altar, e a sua vida longe de Jesus, longe do seu devocional, tem a tendência de seguir a geração Nutella, a geração de críticos desse país, a geração que vive um evangelho vazio, sem compromisso, sem trabalho, sem renúncia. Do livro de 2 Samuel, para nós fecharmos, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia fala assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Existe a diferença entre rei e sacerdote. Sabe qual é a diferença? O rei, ele tem uma autoridade natural, ele tem uma liderança natural. O sacerdote tem uma liderança espiritual. Davi foi o único homem que conseguiu ser rei e sacerdote. Davi foi o único homem que conseguiu ser um exemplo até hoje em todas as gerações. Um homem que liderou com integridade, um homem que se importou com a arca de Deus. A arca de Deus estava esquecida. Uma das primeiras coisas do reinado de Davi foi que Davi decidiu resgatar a arca da aliança de Deus, que era a presença de Deus. Olha o coração daquele homem, ele se importou com a presença de Deus. Então Davi teve uma liderança natural e uma liderança espiritual. Ele foi rei e foi sacerdote.
humilde de coração. Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus, e Davi aprendeu a ouvir a voz de Samuel. Davi faz parte da geração de Samuel. Então eu quero te perguntar, queridos, quem é você na geração do inferno? Você não vai ser nada, você vai ser só mais um. Mas na geração de Deus, na geração do seu líder, você pode ser um pastor, você pode ser um diácono, vai liderar células, liderar igrejas. Deus vai ser contigo, vai te abençoar. Você será conhecido, não por ser um homem valente, um homem cheio de capacidade, um homem cheio de dons, não. Você vai ser conhecido pelo seu amor a Deus, pelo seu amor à igreja. E é isso que eu quero que você saia nessa noite desse arena. Não dá nenhum passo para trás não significa que se você der passos para frente, você não estará dando passo atrás. Nossa, eu falei como a ex-presidente Dilma agora. Gostou, John? Não dar passo para trás não significa que se você der um passo para frente, você não estará dando um passo para trás. Vocês entenderam? É porque muitas pessoas dão um passo para frente errado. Muitas pessoas estão seguindo pessoas que não conhecem a sua vida. Não, mas é porque aquele pastor, eu só leio livros dele. Legal, você é da Sara e lê livros de outros pastores, de outros bispos, de outros pregadores, vê lives de outros pregadores. Quando você tiver problema, liga para esse pastor, é ele que vai te ajudar. Quando você tiver problema, manda um e-mail para o bispo dessa outra igreja, porque é ele que vai te ajudar, é ele que vai te aconselhar. Você está entendendo? Eu estou falando de lealdade, de relacionamento com Deus, com seu líder, de transparência. Então muitas pessoas, elas dão um passo para frente, mas ela acaba seguindo as pessoas erradas. Elas acabam tomando decisões erradas. E eu quero que nessa noite você faça parte de uma geração que vai sarar essa terra. Uma geração que tem relacionamento com Deus. Uma geração que ama a Deus. Uma geração que sabe o caminho do altar. Queridos, eu te espero assim que nós pudermos abrir a igreja, para que você possa se reconectar com o altar. Mas você pode fazer isso na sua casa agora. Você pode fazer isso onde você está nesse momento. Você pode fazer isso, queridos, ao dobrar os seus joelhos aonde você está. Faça isso para nós encerrarmos. Dobre os seus joelhos aonde você está. Deixa que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Diga: Senhor, eu quero inspirar essa geração. Eu quero inspirar por meio das minhas escolhas. Eu quero andar com Deus. E ao andar com Deus, eu possa fazer discípulos de todas as nações. Ao andar com Deus, a minha palavra possa abençoar pessoas. A minha vida seja como a vida de Abraão, que possamos ser uma bênção, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Parte de um novo tempo está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente